Não adianta se preocupar, digo a mim mesmo. Não tem nada que você possa fazer. Como 2 jogos vorazes em um. Não há maneira de controlar o resultado da colheita nem o que vem depois. Então, não dê combustível aos pesadelos. Não se permita entrar em pânico. Não deixe que a capital arranque isso de você. Eles já tomaram coisas demais. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e está aqui comigo a Regiane Winiarski, a tradutora de vários livros que você conhece, tenho certeza que você tem aí na sua estante e que impactaram a sua vida, incluindo o delicioso Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, e o seu último lançamento, que é O Amanhecer na Colheita. E aí, Rê, tudo bem? Bem-vinda ao Perdidos na Estante novamente. Que saudades! Oi, Dô, boa noite. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite de novo. É um prazer a gente conversar sobre mais um livrinho da Suzanne Collins. E acho que a gente vai ter muita coisa a dizer sobre ele. Bastante coisa para falar sobre esse livro, Rê. Bastante coisa, bastante polêmicas. Já digo aqui de antemão que pessoas não vão gostar do que eu tenho a dizer. já aviso, entendeu? Porque eu sou uma pessoa honesta. Mas antes disso, Rê, a gente tem aquele momento gostoso que é o momento de espalhar amor. O nosso momento do beijo. E quem que você beija hoje, Rê? Pra quem que você manda o seu beijo? Hoje vou deixar meu beijo para minha filha, que é a pessoa que me aguenta com meus maus humores de excesso de trabalho e de resolver questão e de não poder contar as coisas. Por causa da confidencialidade. E dos amigos dela também que vivem por aqui, que me dão força com frequência. Não deve ser fácil ser sua filha, Rê, nesse sentido, não. Né? Não. Não deve ser nada fácil, tá? Tô assim. Não é, não. Ela é um anjo. Eu acredito. Mas deve ser uma relação difícil. Eu entendo. E assim, fica aqui o meu beijo, então, pra sua filha também, por aguentar, né? Por falta de opção. E eu vou dar um beijo no Thiago, que ele, logo que saiu o livro, assim, passou acho que umas 2 semanas, eu já tinha lido, já tava combinando contigo a gravação, e aí ele me chamou e falou assim, Dô, eu quero te pedir uma coisa, eu não sei se você vai poder fazer, mas você pode, por favor, gravar com a Regiane sobre o Amanhecer na Colheita, porque foi tão legal o episódio sobre Cantiga. Aí eu, Thiago, eu já tô conversando com a Regiane, a gente tá acertando a agenda, e aí eu sei que ele tá ouvindo, então, beijo, Ti, saudades. Tá aqui a Regiane, aproveite esse episódio. Que legal. Eu achei muito legal também. E vou deixar um beijo também pra Paula, do podcast Caquitas, porque quando ela terminou de ler, ela estava lendo, ela estava lá no final do livro, ela postou no Blue Sky, gente, eu preciso de alguém pra falar sobre Amanhecer na Colheita. E eu tinha acabado de ler, e eu falei, E a gente foi trocando umas informações, assim, e ela tem opiniões completamente opostas. De tudo que eu fui falando pra ela, foi discordando. E eu acho que o bacana é isso, né? A gente aprende quando a gente ouve opiniões diferentes das nossas sobre as coisas. Então, um beijo pra Paula também. Então, bora, Regiane Winiarski, falar sobre O Amanhecer na Colheita. Amanhecer na Colheita é o 5º livro da saga Jogos Vorazes, escrito por Suzanne Collins e traduzido por Regiane Winiarski, no Brasil. Assim que foi anunciado para o público, já foi anunciado também que o livro está sendo adaptado para filme, que tem estreia prevista para 20 de novembro de 2026, pouco mais de um ano depois do lançamento do livro.
Bom, uma breve sinopse sem spoilers sobre o livro Amanhecer na Colheita é o seguinte, pessoal. Amanhecer na Colheita é o livro 0.5 da saga Jogos Vorazes, porque ele ocorre entre os livros A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e os eventos do primeiro livro que tem o nome da saga, né, que é os Jogos Vorazes. Em Amanhecer na Colheita, nós acompanhamos o massacre quartenário do Haymitch, que pra quem não lembra, é o mentor do Distrito 12, então é ele que vai orientar contra a vontade dele, claro, né, a Katniss e o Peeta. E o mais interessante é que eu acho que esse personagem, ele é extremamente fascinante, né? Ele sempre foi um daqueles personagens apaixonáveis da saga de Jogos Vorazes. E o fato é que a gente sabe na trilogia original que o pessoal não fala sobre o jogo dele, porque foi um jogo marcado por excesso de violência e aconteceram coisas terríveis, então fica aquele mistério, né, de o que aconteceu, como que aquele personagem que é tão destruído enquanto homem adulto, ele é alcoólatra, mas ele também tem essa característica que parece que ele não liga pra nada, que ele repudia todo mundo, como que ele conseguiu vencer os jogos quartenários, ou seja, vencendo outras 47 crianças e adolescentes. Bom, é complicado, é bem complicado. E durante o livro Amanhecer na Colheita, nós vamos conhecer o Haymitch novinho, justamente a partir do momento que ele é chamado, ele é colhido na colheita, e a gente também acaba reencontrando personagens já conhecidos da saga, e a gente também conhece mais sobre o que o Presidente Snow é capaz de fazer, e mais sobre também como o Panem funciona e os jogos também. E por jogos eu tô falando de questões técnicas dos jogos, que eu acho que é um diferencial que a Suzanne colocou nessa obra, que eu acho que é um dos pontos altos da história, mas eu não vou dar spoilers nessa parte do episódio. Basicamente, Amanhecer na Colheita é isso, gente. É a história do massacre quartenário do Haymitch. Falar qualquer coisa além disso já é mergulhar demais na história. Mas estamos aqui com Regiane e eu gostaria de saber, Rê, eu quero saber tudo sobre o processo de tradução desse livro, assim. Tudo, eu quero saber tudo. Por favor, me conta, como é que foi? A gente já tinha conversado um pouco sobre isso quando a gente falou da Cantiga, né? O processo desse foi um pouquinho diferente, mas não muito. A gente teve também toda uma questão de confidencialidade, de troca de senhas, acesso remoto ao original, e, enfim, várias coisas assim, que deixaram claro pra gente que realmente estavam muito preocupados com a segurança de novo, como tinha sido com o Cantiga, né? Eu lembro que na época do Cantiga, eu acho que a gente chegou a comentar sobre isso, que houve um boato de que teve uma tentativa de roubo do manuscrito com o tradutor de outro idioma, mas comigo não aconteceu nada. Dessa vez também não, foi tudo muito tranquilo. A parte curiosa é que eu recebi o livro, eu recebi o acesso ao livro sem receber o final. O epílogo, o tal do epílogo, eu só recebi o acesso a ele depois. Era tudo para proteger o livro em si, né? Eles tomaram uma série de cuidados com o livro todo para que não houvesse nenhum tipo de problema. Que curioso. Ô Rê, quanto tempo desde que foi noticiado que o Amanhecer na Colheita ia ser lançado? Quanto tempo você teve para traduzir? Eu tô perguntando pelo seguinte, deixa eu dar um contexto. Uma coisa que eu admiro na Suzanne é que ela é uma profissional muito concentrada na própria carreira, que não se mete em confusão, né? A Suzanne Collins tá lá vivendo a vida dela, não tem ideia do que ela faz, porque ela é bem reservada, né? A gente não sabe da vida dela. E de repente ela chega... Tá aqui, gente, um livro pra vocês que vai ser lançado daqui 2 meses no mundo inteiro e que eu já vendi os direitos para o cinema também, que já tem até data de lançamento do filme pra daqui 1 ano. E eu acho isso magnífico. Mas o que me faz pensar? Vocês, né,
que trabalham no mercado editorial, você que traduz, você já sabia da existência desse livro antes de ser noticiado pelos portais? Não, eu soube junto com a notícia. Acho que todo mundo soube na hora que foi noticiado. Mas o prazo foi um pouquinho maior, não foi coisa de daqui a 2 meses vai sair o livro. Foi um pouquinho mais de tempo. Eles noticiaram, a editora fez contato comigo bem pouco tempo depois que saiu a notícia para saber se eu teria disponibilidade, interesse em fazer a tradução, mas não havia ainda data para a chegada do manuscrito. O manuscrito não estava com eles, quer dizer, já tinha sido negociado que a Roku ia publicar, mas ninguém sabia quando esse livro ia chegar. Eles tinham uma estimativa, deve chegar em tal data, que para ser sincero eu nem me lembro mais qual era, porque olha, as datas se bagunçam todas na minha cabeça a essas alturas. Mas o que aconteceu foi que ele não chegou na data combinada, o que é muito comum. Isso acontece muito com outros autores, com Rick Riordan, por exemplo, que é um outro cara também que está sempre lançando livro. Não chegou na data marcada, chegou um pouco depois. E aí a gente teve que ficar recalculando o prazo. Justamente para adiantar o processo editorial, eu fui entregando o livro em pedacinhos para a preparação ser feita, mas uma coisa que aconteceu em comum com o Cantiga foi que a pessoa que fez a preparação manteve contato comigo durante todo o processo e a gente foi discutindo várias coisas. Não é uma coisa normal de acontecer numa tradução comum, assim, no dia a dia. Eu não tenho esse contato com a preparação. Esse livro, especialmente, a gente fez isso, inclusive para debater algumas coisas que, assim, eu li os outros livros e eu traduzi o Cantiga, mas eu não tenho, minha memória não é um computador, eu não lembro de tudo, né? Mesmo pesquisando, a gente perde coisa, tinha coisa que eu não lembrava, já tinha aparecido, como tinha aparecido, quando tinha aparecido. E aí, né, a preparadora, a gente trocou muita ideia sobre isso, teve coisa que eu reparei que ela não tinha reparado, que ela, ainda bem que você me falou que isso ia passar em branco e tal. Teve coisa que ela me avisou, olha, preste atenção nisso aqui por causa de tal coisa. Então, assim, essa troca foi muito boa também por causa disso. Como é um livro que tem muita referência a outros 4 livros que já foram lançados, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, para não deixar escapar nada, né? E é muito difícil fazer isso. As pessoas não têm noção do nível de dificuldade que é você manter a consistência com vocabulário, com coisas que apareceram antes, com cenas que apareceram antes, personagens que apareceram antes. É muito difícil, não dá para eu reler tudo. Eu não tenho tempo para reler os 4 livros na época que eu estou traduzindo um manuscrito com prazo tão apertado. Mesmo quando ela me avisou que eu ia traduzir o livro, não dava tempo de eu ler isso tudo e botar isso tudo fresco na minha cabeça. É muito difícil, gente. Vocês não têm noção do perrengue que é lidar com esse tanto de informação. Livro que é do zero é muito mais fácil. Agora você pega esses que tem 1 milhão de referências, cara, é lenha. Não é fácil, não. E a troca de ideia com a preparação ajuda muito nisso também. Foi uma coisa muito boa. Ajudou muito no meu trabalho e eu acho que essa troca ajudou no dela também. Eu imagino que não deva ser fácil, né? Mesmo porque, tradução é uma coisa que as pessoas não pensam sobre, mas é um trabalho de autoria, né? Você tem que escolher as palavras e como transformar aquilo que tá numa outra língua de forma que brasileiros, dentro da nossa cultura, possamos entender o sentimento, o universo, enfim, o que tá na obra original. Então, assim, é um trabalho difícil e se já tem o material, mesmo que você tivesse, sei lá, a não ser que você tivesse 1 ano para traduzir, porque é isso, né? Você vai ler, tudo bem, você lê lá os 4 livros que foram lançados antes, com certeza vai ter alguma palavra lá que você vai falar, eu sei que eu vi, mas eu não sei qual que foi escolhida. Exatamente, aí você ir procurar, o tempo que você perde, está no meio lá de uma tradução, tá fluindo super bem, tá digitando rápido, tá ficando bacana o texto, de repente aparece uma palavra, você tem que parar tudo para procurar uma palavra, tipo assim, você tá empolgadão assim, fazendo a coisa, sabe? Eu tô lá super empolgada, de repente aparece um negócio aí para tudo, abre 1 milhão de documentos, abre PDF, abre documento do Word, abre site, abre um monte de coisa para procurar. É muito difícil. É uma trabalheira, assim, que só acrescenta ao trabalho da tradução em si. Eu imagino. Parece muito com pesquisa acadêmica, sabe? A gente começa com um negocinho, de repente você esbarra o negócio e fala, vou ter que voltar, sei lá, para 27 artigos... pegar 3 livros da estante pra conseguir um parágrafo pra justificar aquilo, né? Só que é isso, né? Uma das sortes é que Jogos Vorazes é um tema que muito fã escreveu.
Então, assim, no desespero, eu conseguia usar material de fã na internet como norte para me ajudar onde encontrar as coisas. Porque tinha coisa que eu não lembrava nem em qual dos 3 livros da trilogia original estava. E abrir os 3 e procurar nos 3 dá muito trabalho. Às vezes eu não lembrava, não, eu sei que isso apareceu em algum deles, mas qual foi? Eu não lembrava às vezes. Então, assim, sites de fã também ajudou para eu localizar em qual livro que eu ia procurar mais rápido, sabe? Assim, a gente nunca confia. Isso vale para tradução de um modo geral. Você nunca confia na primeira resposta que aparece na sua busca, né? Mas elas podem te ajudar a nortear a sua procura. E me ajudou muito também. Ainda bem que tem muito fã escrevendo sobre isso. O fandom de Jogos Vorazes, ele é enorme, né? Eu, orgulhosamente, não faço parte de nenhum... porque não é a minha praia, assim, né? Eu não tenho uma relação muito legal com isso. Assim, enfim, também, eu acho que quando eu conheci Jogos Vorazes, a internet era de outro jeito. Tem isso, né? Eu acompanhei o lançamento desde o primeiro, e aí foi uma outra relação que eu construí. Tanto que eu acho que uma coisa que fica muito clara nesse livro, e a gente pode voltar com profundidade nesse assunto mais pra frente, mas me parece muito que ele é um livro que a Suzanne escreveu para fãs, sabe? Ele é um fanservice do início ao fim. Cara, a Suzanne tem um domínio da história que ela tá criando do universo, que é algo, assim, absurdo, né? Eu ia falar isso, ela amarra um monte de ponta, tudo faz sentido. Eu fiquei com vontade de reler os outros livros, quando eu vi as pessoas comentando, não, tem esse detalhe, que lá no primeiro livro... o Hammett falou isso, que lá não sei quando... Aí eu tenho um amigo que é super fã, quando ele estava lendo, ele ficou me mandando um monte de mensagem, mandou um beijo pro João também, ele é um fofo. Ele mandou um monte de mensagem para mim, e ele tem uma memória, né, incrível, e ele lembrava de coisas dos primeiros livros, e eu ficava assim, cara, eu precisava ler isso de novo para lembrar, porque realmente tem tudo a ver. É isso. É sinistro, assim. Mas eu tenho a sensação que, cara, se a pessoa consegue amarrar a história desse jeito, as histórias todas desse jeito, ela tem que contar. Como é que ela vai guardar isso na cabeça dela? Se ela tem todos os pontos ligadinhos, se ela tem tudo conectado, quem fez o quê, por que que o Hammett lá no livro 1 fez tal coisa, e aí explica agora. Por que no livro 2 tem uma coisa com tal personagem? Como é que ela guarda aquilo dentro dela, só pra ela? Ela não tem como, aquilo precisa sair, assim, né? Quem escreve fala isso, que muita coisa que você quer escrever simplesmente precisa sair. Eu acho que aquilo tinha que sair, ela tem que botar aquilo pra fora. Ainda bem que ela botou. Eu também acho. Acho que fico feliz. Gosto muito. Eu sou muito fã, assim, de Jogos Vorazes. Eu sou muito fã mesmo. Quando a gente gravou sobre o Cantiga, né, eu me lembro que a gente terminou o episódio falando, poxa, será que deveria existir outras coisas? E a gente chegou meio que num ponto de falar assim, olha, não precisa, porque o trabalho tá feito. O Cantiga, eu acho ele espetacular. De tudo que ela fez, eu acho que o Cantiga, ela chegou num nível, sabe, de desenvolvimento de escrita, de controle de universo, de tudo assim, absurdo. Inclusive, a gente acabou não gravando sobre o filme, mas o filme também ficou espetacular. Eu acho que eles conseguiram colocar muito bem, né, tudo que tava no livro. Mas vem Suzanne com Amanhecer na Colheita, e aí rolou muitas coisas aqui dentro, rolou muitas coisas. Chegarei nisso no momento oportuno, mas sabendo que você também é fã de Jogos Vorazes, quando você ficou sabendo do plot aí do Amanhecer na Colheita, que basicamente é isso, olha, aqui tá a história do massacre quartenário do Hammett. É isso a história. O livro em si, era isso que você esperava? Ou você ficou assim, como eu, de ok, não era sobre isso o livro? Pra mim foi exatamente o que eu esperava. Eu achava que ia ser aquilo mesmo. Eu acho que esse livro foi o menos surpreendente nesse sentido. Ele é basicamente isso. Conta a história do Hammett e por que ele é tão ferrado daquele jeito que ele é. Você entende muita coisa a partir dessa história. Óbvio, no desenvolvimento da história, tem muita coisa que eu não esperava. Mas o resumo global dela era exatamente o que eu achei que ia vir. O contrário do Cantiga, que o Cantiga realmente para mim foi uma caixinha de surpresa mesmo.
Eu não sabia o que esperar, eu achava que ia ser outra coisa e ele me surpreendeu. Esse livro foi direitinho o que eu achava que ele ia ser. E isso não é uma coisa ruim. A previsibilidade dele não é uma coisa ruim. Eu não achei. Ele contou a história que ela disse que ia contar, a história do Hamlet. Concordo. E O Amanhecer na Colheita tá no seu top 3 livros favoritos de Jogos Vorazes? Eu tenho muita dificuldade com isso, sabia? Eu tenho um apego com ele é o mais recente, ele é o que está mais fresco na minha cabeça. Eu gosto muito do Hamlet. Isso me deixa, assim, eu concordo com você que, por exemplo, o Cantiga tem todas essas qualidades de desenvolvimento, de contar a história e desenvolvimento de escrita e tudo mais, mas eu não tenho um afeto pelos personagens como eu tenho pelos personagens do Amanhecer, entendeu? Uhum. Assim, não só o Hamlet, mas outros personagens ali, que eu desenvolvi um carinho por eles. Eu acho que o Cantiga ele foi um livro mais racional e o Amanhecer voltou a ser um livro mais de emoção. E por isso ele remeteu um pouco mais aos primeiros, para mim, que você tem aquela coisa dos tributos, você desenvolver simpatia e carinho por alguns deles. Então, assim, eu gosto muito desse livro. Eu não sei, eu acho que talvez ele esteja assim no meu top 3. Eu não saberia dizer qual o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro, mas eu gosto muito dele. Ele é muito queridinho pra mim. Eu também não saberia te dizer qual que é meu top 3, não, tá? Assim, eu perguntei porque como são 5... É muito difícil. Né? É muito difícil. Eu acho que o primeiro, os Jogos Vorazes, ele é muito bom. Eu acho que ela foi muito feliz quando ela escreveu o primeiro livro. Gosto muito do Cantiga. Gosto muito do terceiro também. Eu acho o terceiro confuso, mas eu acho que ela fechou a história de uma maneira muito boa, assim. Então eu gosto muito dele por causa do final, sabe? O final da trilogia, assim, até hoje, às vezes eu tô brisando, assim, histórias que eu gosto. Eu lembro da galera reunida e eles debatendo se agora a gente faz os Jogos Vorazes com as crianças na capital e aquilo fica martelando, sabe, na minha cabeça. Até hoje, passado tantos anos, eles fariam. Os heróis fariam, sabe? Isso não é um jogo, eles fariam, sabe? Então, assim, eu acho que a Suzane criou um universo com tanta profundidade que eu acho que muita gente não gosta do final da saga original por causa disso, porque a gente sai com esse gosto agridoce de que, assim, essas pessoas foram tão machucadas ao ponto delas se tornarem, os heróis se tornarem vilões. E, assim, é isso que ela tá falando, você tem que parar, porque senão a gente fica nesse ciclo perpétuo, né, de violência e de opressão. Eu acho que essa é a história que ela tá contando. E não é uma história que a gente gosta, né? A gente quer ver os heróis sendo heróis. A gente não quer ver a Katniss colocando crianças da capital pra morrer como ela foi colocada. Mas, assim, eu acho que a Katniss sim faria isso, tá? Somente aqui entre nós e perante a internet toda, de vez em quando eu paro e falo, cara, ela faria sim, sabe? Ela se corrompeu nesse ponto, né? Ainda bem que tinha alguém pra falar pra ela, não. Mas senão ela ia. Agora, o Amanhecer, eu concordo com você. Eu acho que ele tem realmente um sabor mesmo, né? Muito relacionado à trilogia original. Tem personagens muito cativantes. Eu acho que contar a história do Hamlet, por ser um Hamlet, é um acerto muito grande. E a gente ter contato com outros personagens que, assim, foi filhote. Cada vez que alguém aparecia, eu não esperava, sabe? Assim, foi um sentimento muito de, cara, que legal te ver. Assim, eu sei o seu final, mas que bom te ver, sabe? Bem antes do que eu já conheço, assim. É como reencontrar uma foto antiga de família, sabe? Era um sentimento gostoso, assim. Então, mesmo nesse cenário terrível, que é o cenário dos Jogos Vorazes, era bom encontrar esses personagens, né? Reencontrá-los depois de tanto tempo, mesmo porque eles somem, né? Muito antes de Cantiga dos Pássaros e da Serpente ser lançado. E o Cantiga, ele eu acho que um livro profundo. Eu concordo com você que ele é mais racional e ele até exige uma maturidade, acho que do leitor, sabe? De ler com atenção, sabe? Ele realmente exige da gente, o que eu acho magnífico, só que ele é a história da humanização de um vilão. E aí é uma outra coisa, né? Então é mais difícil mesmo de se apegar, porque a gente vai se apegar com a menina e a menina some no final e nunca mais volta. Então, assim,
tempo muito curto, né, também. Então eu entendo o seu sentimento, Rê. Eu entendo, mas infelizmente, a Morte na Colheita não ficou no meu top 3, eu acho. Eu esperava outra coisa. Não sei o que eu esperava, mas não era isso. Era isso que eu ia perguntar, o que você esperava? Eu vou falar disso mais abertamente, mais pro final do episódio. As críticas que eu tenho, né, eu acho que a história em si, ela é muito boa. O que me incomoda é como ela é feita. E aí isso eu não consigo, sabe? Isso eu acho que eu preciso de um tempo ainda pra lidar. Mas eu vou contar para você depois, em detalhes, prometo. Eu sou um brinquedinho da capital. Eles vão me usar para entretenimento próprio e depois vão me matar. E a verdade não vai trazer papel algum nessa história. Plutarque age com simpatia, mas as indulgências dele, a despedida da minha família, os sanduíches chiques, são só um método para me controlar, porque é mais fácil lidar com brinquedos felizes do que com raivosos. Para conseguir as imagens que quer, ele vai me bajular até eu estar na arena. Bom, agora a gente entra num bloco com spoilers. E sim, gente, eu sei que o livro é novo, ele acabou de ser lançado, então, pra quem não gosta de spoilers, fica o convite pra parar aqui o episódio, ler o livro, Amanhecer na Colheita, e aí depois vocês voltam pra terminar, mas a gente vai falar mais abertamente sobre tudo que tá na história, né? Então, entra aqui as nossas percepções e também os acontecimentos, então boas-vindas para quem continua aqui nessa parte com spoilers. Rê, quais os momentos que mais te marcaram no livro? O que você guardou no seu coração? Ai, olha, uma das coisas, eu estava falando da questão de afeto com o personagem, né? A jornada mais interessante do livro, para mim, foi o desenvolvimento dos meus sentimentos pela Maisie Lee. A Maisie Lee é a personagem mais incrível desse livro, depois do Haymitch. Eu achei ela simplesmente fantástica. Eu amo o desenvolvimento de personagem, de um modo geral, nos livros que eu leio. Eu amo quando o autor consegue me cutucar nesse sentido e me fazer sentir alguma coisa. E aí entra um outro problema meu com esse livro. Eu não tive muitos problemas com esse livro, não, tá? Mas eu achei que ela não conseguiu me fazer gostar da Lenore Dou. Isso pra mim foi um problema, porque eu acho que era pra gente gostar muito da Lenore, e eu não gostei muito dela, não. Não é que eu não gostei, eu só achei ela, sabe? Assim, ela não me despertou muita coisa. Eu achei algumas coisas que ela fez bem bacanas, mostra que ela é uma personagem forte, lutadora, que ela encaixa dentro do perfil do bando, né? Tem alguns traços de Lucy Gray nela e tudo mais, mas eu não tive, assim, aquela coisa de ficar encantada com ela, achar ela muito incrível. Não, ela não me encantou. E a Maisie Lee me encantou. O Haymitch, obviamente, me encantou. O carinho dele com a Luella, que eu achei maravilhoso. A relação dele com a Luella, que eu acho incrível. E com outros personagens também, né? O cuidado com os mais novos, ele associando com o irmão e tudo mais. Na verdade, desde a cena da colheita em si, tem ali uma coisa de preocupação com o outro, e que eu acho muito legal, assim. Mas só que ele já era um personagem que a gente conhecia, né? Ele só desenvolve. A Maisie Lee é completamente nova. É bem curioso, eu concordo com você. Eu acho que a Dove, cara, ela é importante para o Haymitch. Isso é inquestionável, assim, do momento que ele sai também. E assim, o fanservice, a Suzane não teve preguiça, né, ela abre o livro já com o fanservice, né? Porque, assim, gente, o cara acorda no dia do aniversário dele, que eu acho que isso não é spoiler, mas enfim, né? A colheita acontece no dia do aniversário dele. Que é o dia 4 de julho. Que é o dia 4 de julho, exatamente, né? Dia da independência dos Estados Unidos da América. Coincidentemente, entre aspas. Eu tenho certeza que a Suzane jogou todas as datas pra cima, o papel que ela pegou foi esse. Tenho certeza que foi sem querer. O mundo, né? O mundo é aleatório. Pois é. Acontece. É super aleatório, assim, não tem nada a ver. Você
13 distritos também não tem nada a ver com a constituição do país. Acontece, enfim, no dia 4 de julho, que é o aniversário do Haymitch, e aí não é uma surpresa, mas que legal, porque ele tem aqueles passos que a Katniss tem, né, de sair, ir além da fronteira, fazer atividade legal, se envolver com a galera que caçava de maneira legal e vendia, né, as coisas pra poder se manter, porque quando a gente conhece os Jogos Vorazes, a gente tem a sensação de que a Katniss ela é um grande ponto diferente porque ela faz essas coisas. É claro que se ela faz essas coisas é porque aquele distrito aceita essas coisas. Só que o livro não coloca dessa maneira, né? O livro coloca que a Katniss faz essas coisas. Porque o Peeta, que tá junto com ela, ele é o cara certinho. Então eu acho que a Suzane já chega com os 2 pés na porta e fala assim, ó, o Haymitch, ele é muito parecido com a Katniss, tá? Pra quem leu e ainda não entendeu, um dos grandes fatores que ele se irrita com ela desde sempre é que ele fez coisas que ela também estava fazendo depois, né? Então, assim, vocês entenderam, então está aqui. E aí eu concordo contigo que, assim, a Lenore Dove, ela tem realmente nessas características do bando, que é muito legal, porque é uma referência ao Cantiga e massa, show de bola, que tem muito a ver, né, com a parte poética da história, e poética até no sentido das músicas mesmo que existem, enfim, a visão do que é autor, e eu acho que esse ponto que a Suzane também explora muito na obra, que é a arte, ela existe, a arte vai também ajudar a vencer a violência e as opressões da capital. Eu acho que passa por isso a importância do bando na história. Só que eu também achei ela uma personagem meio, sabe? Também não rolou um apego assim, não. Consigo entender que ela é muito importante para o Haymitch. Isso eu não questionei em momento algum, assim. Esse cara ama ela, ponto. E ela ama ele. A impressão que eu tenho, assim, é que a maioria dos personagens são coloridos e ela é preto e branco, sabe? Sim. Porque é isso. Ela só tá lá porque o Haymitch ama ela. É isso. Sabe aquilo que muita gente achava que os Jogos Vorazes era com a Katniss e o Peeta e o Gans, né? Que era triângulo amoroso, né? A galera achava que era sobre essa história. Então ela falou assim, tá bom, vocês querem que eu fale só de amor? Então tá aqui, tá Dolph com o Haymitch, tá? Isso aqui é só amor. É só isso, gente, né? Então eu acho que ela meio que serve pra esse papel e eu concordo que ela é meio sem gracinha, assim. Gostaria que ela tivesse um pouco mais de profundidade, concordo contigo. E a Maisie Lee, ela é... Cara, essa história não funcionaria sem a Maisie Lee do lado do Haymitch. Ela é a personagem feminina desse livro, é ela. Sim, eu concordo total com você e eu acho que ela tem um desenvolvimento realmente absurdo e foi um processo doloroso de ler a partir do momento que eu fui conhecendo mais a Maisie Lee e aí caiu aquela ficha de, cara, a Maisie Lee tem que morrer, né? Porque só sobrou o Haymitch. Aí você começa a torcer para que ela morra de um jeito que ela não sofra. Você já sabe que ela vai morrer mesmo, mas você fica assim, ai, tomara que não seja muito ruim. Ai, tadinha, tomara que não seja muito ruim, sabe? Olha que coisa horrível que a Suzane faz com a gente. Exatamente. Ela faz a gente torcer para que não seja uma morte muito ruim. Que seja rápido, que seja, sei lá, indolor, sabe? Que seja uma coisa assim, ó, é isso, sabe? Papum. E aí você pensa ao mesmo tempo, mas não tem como, porque são Jogos Vorazes, ninguém morre fácil lá. Quem morre fácil é quem morreu no primeiro dia. Ela não morreu no primeiro dia. Eu acho que eu passei por essa dor também. Eu passei por essa dor. Isso acontece também com outro personagem, que é o Ampert. Também um outro que você vai se afeiçoando e você sabe também que ele vai morrer. Todo mundo ali, você sabe que vai morrer, mas assim, tem um ou outro que você se apega um pouco mais, assim como você sabe quando você tá lendo lá os Jogos Vorazes, você sabe que a Rue vai morrer, por exemplo, e é muito cruel. Nossa, o Ampert pra mim também foi muito difícil, porque cada vez que ele aparecia, eu pensava, eu sei que ele é só uma criança, mas cara, tem o BT. E eu conheço o BT. E eu me importo com o BT, porque o BT ele é muito legal, sabe? Eu conheço esse cara. E assim, eu sei que essa criança vai morrer e eu sei que o BT vai continuar usando a força que ele tem pra tentar depois vencer a capital. E o pior não é isso. Você sabe que o BT sabe que o filho dele vai morrer. Porque ele fala, né? E ele te fala com todas as letras. Olha, eu sei o que vai acontecer. Ele sabe que esse menino não tem chance. Ele foi escolhido por causa disso. Ele foi pra colheita, a colheita foi roubada. Isso tudo é muito sofrido. É um livro muito sofrido. E o BT ainda eu acho que ele tem uma coisa nesse aspecto de falar, né, olha, essa criança não era pra estar lá e não tem chance, porque ele assume, ele fala, a culpa é minha. Eu fiz merda e agora a capital pegou o meu filho porque é isso que vai fazer. O que também é um recado que ele tá dando pras pessoas de, não façam merda. Mas ele não deixa de fazer. Não.
Não, mas é isso, né? Porque também, o que ele vai fazer depois disso, né? É também uma postura muito clara de que você lutar contra o sistema, às vezes exige que você faça sacrifícios, e esses sacrifícios podem ser os piores possíveis. Sim. E o que você achou da Max, jovem? Eu gostei dela e da Iris, gostei das duas. Achei legal elas terem aparecido. É o fanservice direto, né? Mas, assim, ao mesmo tempo faz sentido, porque amarra a história. Elas realmente foram vencedoras. A gente já sabe isso por causa do outro massacre quaternário lá da Katniss. Então, assim, faz sentido, sabe? Por que não fazer o fanservice também? É que às vezes as pessoas reclamam do fanservice, mas, assim, ele ficou tão amarrado que eu não vejo motivo pra ele não acontecer. Afinal de contas, ela tá escrevendo esses livros pros fãs. Não tem nada de errado nisso, se ele tem sentido. Eu acho, pelo menos. Eu não sei. Eu sou do tipo de pessoa que não fica achando que o livro é pior por causa disso, sabe? Pô, a gente quer ver essas pessoas. Claro que a gente quer. A gente quer saber um pouco da história delas. A gente quer saber de onde que veio essa gente, sabe? Então, acho que funciona. Ela não vai escrever mais 1 milhão de livros contando a história de cada um que a gente quer saber. Eu concordo. Eu acho que o fanservice foi muito bem feito. Justamente por causa disso que você fala, porque assim, esses personagens chegam em momentos... Eu não me esperava, tá? Eu não esperava essa galera. Eu também não. Cada um que ia chegando, eu ia... olha só, olha quem chegou. Essa foi exatamente a minha reação. Exatamente isso. E foi muito bom vê-los jovens e menos... Ai, como é que eu vou falar isso? É feio falar isso, mas assim, menos pior, né? Porque quando a gente conhece eles no fim da vida ali, né? No Massacre Quaternário do segundo livro, cara, eles estão completamente destruídos já, né? Eles estão um Hammett adulto, né? Então, assim, foi bom vê-los um pouco menos feridos, sabe? Assim, um pouco mais humanos, assim. Eu gostei muito, assim. Eu achei a volta desses 3 personagens, nossa... Isso amarra muito também para a questão do Massacre Quaternário do segundo livro, porque lá eles se juntam, né? Eles estão lá na parceria e tal. Então, assim, tem a ver. E eu acho que eles têm um papel fundamental na história do Amanhecer na Colheita, que é falar pra gente o seguinte: galera, a revolução não começou com a Katniss. Assim, essa galera está lutando contra isso desde o começo. É que as coisas... eles estavam perdendo. Então, assim, a gente tá vendo eles lá se unindo e também muito cientes, né, das escolhas que eles vão fazer na arena, e não, a gente vai fazer isso e aquilo e tudo mais, e parece que eles são realmente muito preparados. É porque eles são realmente muito preparados, porque eles estavam desde a época, né, do Massacre Quaternário do Hamilton, já cientes de como é que as coisas funcionavam, de como funcionava uma arena, de como é que funcionava o sistema da capital, e a gente tem que se organizar. Então, assim, não é à toa, assim, eles parecem realmente muito adultos e cientes das coisas, porque eles realmente são muito adultos e cientes das coisas. Já tem muita coisa acontecendo ali, eles já passaram por muita coisa. Eles já passaram por muita coisa, e eu gosto muito desse aspecto prático da Suzane colocar aqui. Olha, gente, desde que tudo começou, existe uma luta realmente entre a capital e os tributos, né, os distritos e os trabalhadores que estão envolvidos com os jogos, que a capital precisa vender essa ideia e convencer a própria capital a consumir esses jogos. Por isso que eles vão ficando cada vez mais violentos e, enfim, né, cada vez mais televisivos e errados. E a galera está tentando destruir isso desde o começo. Então, assim, ela mostra isso, sabe? Olha, eles estão organizados, eles estão cientes, e é isso, e, enfim, é como funciona. Então, eu acho que é um ponto muito importante para a história, sabe? Que pode parecer para quem só leu os 3 primeiros livros originais que não, né? As coisas aconteceram do nada. Nós somos do Distrito 12, o pior buraco de Panem, comenta Maisley. Nós somos selvagens como os cavalos das nossas carruagens. Eu bati na nossa acompanhante e Hammett deu uma dura no presidente Snow. Ninguém peita a gente. Você citou no início da nossa conversa sobre o famoso epílogo
E aí, o que você achou do famoso epílogo, onde todas as respostas foram apresentadas? O epílogo é a hora que ela enfia a faca e gira, né? Eu não esperava diferente, mas foi acontecendo e eu, não, mas claro que ia ser. Sabe aquela coisa assim que tem uma negação assim? Não, mas assim, era óbvio que ia acabar do jeito que acabou. Porque olha o Hammett, olha o nível. Você acha que só aquele jogo ia deixar o cara ferrado daquele jeito? Não ia. Tem que ter um nível de crueldade ali, mas um nível de crueldade que vai além do descritível. Então, e aí, eu vou pegar essa sua deixa, que eu acho que ela é perfeita, para falar o que me incomoda nesse livro. O que me incomoda nesse livro é isso, sabe? Ele é muito violento. A Suzane... É por isso que eu falo, eu tenho uma relação difícil, porque assim, de novo, a Suzane fez um trabalho maravilhoso. O que me irrita, e me irrita de verdade, é que me parece que esse livro, ele precisou ser escrito dessa maneira, com tudo isso de violência que vai desde decapitação a matar crianças queimadas, a depois vou literalmente matar a sua menina envenenada com o seu docinho na tua frente, sabe? É assim, ela vai dobrando a poça, e é isso que você falou. Ele é muito óbvio nesse sentido, porque você vê tudo isso acontecendo, tirando a decapitação, que assim, realmente eu acho que ela veio do nada, eu não esperava, tá? Eu realmente olhei e falei, caramba, assim, tipo, too much, porque eu estava lendo a descrição e eu imediatamente já imaginei aquilo no cinema e eu falei, nossa, não gosto, acho que é muito forçado. E eu acho que a Suzane precisou escrever dessa maneira, porque os nossos tempos pedem isso. Eu acho que tem mais do que isso. Tem uma questão aí que, assim, é surreal que as pessoas gostem dos jogos, mas o público pede mais jogo. É surreal. Então, assim, é violência que vocês querem? Toma. É violência que vocês querem? Toma. É violência? Toma mais. É isso. E eu vou dizer pra você o seguinte, eu como leitora, a dinâmica do jogo me encanta, não é uma palavra boa, mas me fascina que ela crie tudo aquilo. Assim, um jogo que não tem morte é um jogo que tem as etapas, quem vai fazer o quê, quem vai fazer aonde, que armadilha tem. Essa mecânica toda é muito interessante de você criar uma sequência de acontecimentos que faça sentido e que haja uma competição. O problema é que essa competição é violenta com morte, entendeu? Então, assim, se fosse um jogo em que a pessoa que perde leva uma bolinha de paintball vermelha e tem que sair e não leva o prêmio, ia ser ótimo. Entendeu? O negócio é que não é esse o preço, mas as pessoas continuam gostando. E eu acho, assim, eu não sei, eu tô supondo aqui que isso deve incomodar ela também. Porque uma pessoa que escreve essas histórias de revolução e de questões políticas tão intensas, ela não pode achar bom a violência gratuita, sabe? Mas ao mesmo tempo, isso deve incomodar ela, mas ao mesmo tempo ela deve ficar meio pé da vida, assim, que o público tá pedindo mais jogo. Sim, então, eu concordo, perfeito, eu acho que é isso, assim, me incomoda porque eu acho que os nossos tempos pedem, porque, vamos lá, se a gente pensar, né, no público leitor, eu acho que até comentei isso num episódio recente do Perdidos na Estante, quando eu indiquei o Amanhecer na Colheita, que a gente tá muito anestesiado. A gente vive no mundo em 2025 onde existem guerras, existe um genocídio absurdo, por exemplo, na faixa de Gaza. Já é horrível saber que isso tá acontecendo, mas a gente precisa ver esses vídeos pra tentar sentir alguma coisa a respeito disso. E como assim, sabe? Só a gente saber que existe isso no mundo já era motivo suficiente pra gente ficar pistola e exigir que, enfim, né, as pessoas que têm poder suficiente interferissem e acabassem com esse conflito, entende? Então, eu acho que esse livro tem esse ponto, né, de a Suzane precisa ficar deixando ele mais violento porque a gente tá anestesiado com a violência. A gente, enquanto fã de Jogos Vorazes, a gente tá anestesiado. Então, isso me incomoda porque eu acho que é próprio do nosso tempo. E o que me irrita, concordo muito com essa visão que você tem, e pra mim esse livro foi uma resposta também dela pros fãs, que
já que vocês querem jogo, então tá bom, então eu vou dar o que vocês querem. Porque vocês queriam ver, então, 47 crianças morrendo na mão do Hamlet. É isso? Eu não vou fazer isso, eu vou fazer do meu jeito. Mas sim, vocês vão sentir cada uma dessas mortes. E eu olho e falo, cara, depois de tudo que ela criou, não era pra ser necessário precisar ser violento, explícito dessa maneira. E aí eu olho e falo, a gente não aprendeu nada? A gente, enquanto, sabe, esse grande fandom, do qual eu falo que eu não participo, mas enfim, eu comprei o livro, né? Ela lançou e eu quis ler, sabe? Não porque era um massacre quaternário do Hamlet, mas porque, enfim, era um livro de jogos vorazes. Mas eu paguei, eu coloquei tempo pra ler. E aí eu olho e falo, sério? Sabe? De tudo que ela fez, sabe? Ela vem com os jogos, ela termina com daquela forma que eu citei há pouco, né? Que existe esse sabor agridoce, que é um questionamento, que passa uma mensagem muito clara dela. Ela vem com o Cantiga falando, galera, o Snow, ele é um ser humano, ele não é um grande monstro, existem essas questões profundas. Então, se ele é um ser humano, você que tá lendo também pode ser um ser humano. Será que você faria escolhas diferentes se você tivesse no lugar dele e tudo mais? Que eu acho que é muito do que ela brinca ali. E aí, me vem o Amanhecer na Colheita desse jeito. Ai, Rê, pelo amor de Deus. Não, ai, Rê, não. Assim, eu tô... entende por que eu tô brava? Mas eu acho que não podia ser diferente. Por isso tudo que a gente falou. Porque é a história do Hamlet, por causa de tudo que ele passou e porque, sabe, as pessoas querem sangue, toma sangue. Assim, eu também não gostei de algumas, não gostei assim, ó, eu achei excessiva, a violência me incomoda. Me incomoda que a gente vive num mundo em que, como você falou, a violência está banalizada, a gente está anestesiado, e por outro lado, não pode falar de sexo, o livro não pode ter cena de sexo, não pode não sei o que lá, porque é errado, e as crianças, mas assim, matar, degolar, perfurar, torturar, pode, queimar e o cacete pode. Não faz sentido nada disso. E aí, assim, a minha dúvida é até que ponto ela quer esfregar na cara das pessoas. Olha aqui o que vocês gostam. Olha aqui o que vocês estão querendo. É isso que vocês querem mesmo? Tipo, torce o livro e sai sangue, sabe? É isso. Eu acho que ele me incomoda por causa disso, porque não é isso que eu quero, entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que esse livro especificamente, ele não tinha como ser diferente, porque esse livro, ele é história de jogo. Ele não é uma história de revolução, ele tem pequenos atos de revolução acontecendo no jogo, mas a espinha dorsal desse livro é um jogo, é o jogo do Hamlet. É isso. Não é como acontece quando você tem a trilogia dos Jogos Vorazes, você tem o primeiro livro que é jogo, mas aí depois você tem toda a questão política de revolução se desenvolvendo. O Cantiga é um livro que o jogo é um detalhe. Ele acontece, mas ele é um detalhe. O mote dele, a espinha dorsal dele não é jogo. Mas esse livro não tinha como ser diferente, porque a espinha dorsal dele é jogo. Então, assim, ia ser uma coisa horrível mesmo. Algumas mortes foram muito horríveis mesmo, mas eu acho até que algumas ela pegou leve, a gente não viu um monte, sabe? Tem um pedação do jogo que a gente não sabe o que aconteceu, porque o Hamlet estava separado de todo mundo e o livro no ponto de vista dele. Então tem um monte de coisa que a gente não viu. Aconteceu violência beça ali. Obrigada, né, Suzane? De novo, thank you, Suzane. Sabe? De novo, né? É louco isso, assim. Eu achei muito sofrido. Esse livro é sofrido do começo ao fim. Eu nunca vou ler ele de novo, assim. Eu gostei de conhecer a história, eu gosto do Hamlet, eu gostei disso, né? Desenvolvimento de alguns personagens, assim, eu guardo no coração as partes mais interessantes, as partes mais carinhosas, de amizade e tudo mais. Mas eu não quero ler esse livro de novo. Eu recomendo, eu acho que as pessoas que gostam devem ler e tudo mais, mas ele é muito sofrido, muito sofrido. E aí eu faço um paralelo aqui rapidinho a um outro livro que eu acho muito sofrido, que é o Longa Marcha, do King. Voltou a ser falado porque já saiu o trailer do filme, né? Vai ter o filme da Longa Marcha. E aí até eu vi esses dias uma pessoa postando dizendo que era imitação dos Jogos Vorazes. Porque eu achei engraçadíssimo, porque o Longa Marcha é de 79, mas tudo bem. O jovem não tem referência. Ele foi um livro que eu li adolescente e eu vivi o Longa Marcha muito intensamente quando eu li, assim, né? Eu sofri muito, mas eu gostei muito, porque ele foi muito intenso. E aí, quando eu traduzi de novo, e quando eu li, eu devia ter uns, 17, 18 anos, não sei, não lembro quando, mas eu era adolescente, jovem, né?
com emoções muito diferentes do que são agora, que eu tenho 53 anos. Quando eu traduzi o Longa Marcha 2 anos atrás, 2 anos, 3 anos mais ou menos, meu coração, as minhas emoções já são de uma mulher adulta, muito adulta. E eu achei ele muito sofrido. Eu achei ele assim... Eu continuo achando ele um excelente livro, inclusive para provocar pensamento, para provocar discussão, assim como os Jogos Vorazes. Mas ele me doeu o coração demais. E eu tenho a mesma sensação com Amanhecer da Colheita. Eu boto os dois livros assim, um do ladinho do outro nesse sentido. Os dois maltrataram muito meu coração. A vida da tradutora não é fácil, gente. Não é fácil. Eu agora sou mãe, a minha filha tem 19 anos, então eu vejo assim, quando eu li o Longa Marcha, eu provavelmente tinha a idade dos protagonistas. E agora eu tenho uma filha da idade dos protagonistas. E nos Jogos Vorazes, quando eu li, eu devia ter uns 30 e poucos. Então já era uma posição assim intermediária. Mas agora eu tenho os olhos assim de que a minha filha tem a idade dessas pessoas, sabe? Mais ou menos. Amigos da minha filha, assim. Poderiam ser esses tributos aí. Então, eu acho que maltrata o coração da gente de um jeitinho um pouquinho diferente. O primeiro Jogos Vorazes era de 2008. Então ele tem quase 20 anos já. Eu entendo muito o que você fala. E eu acho que o que me incomoda no... Cara, assim, tem duas coisas. Agora que você falou isso, pra mim ficou mais claro ainda o que me incomoda, né, no Amanhecer na Colheita, que é, primeiro, que eu conhecer o Hamlet adulto nos Jogos Vorazes já foi motivo suficiente pra eu saber o porquê que aquele cara tava daquele jeito. Só o fato dele ter ido pros Jogos Vorazes já é pra deixar qualquer um daquele jeito. Começa por aí. Em segundo lugar, ele vem de um distrito onde a gente sabe que é extremamente sem privilégio nenhum, com acesso muito complicado. Já é mais um motivo. Terceiro nenhum dos mentorados dele sobrevive. Então assim, eu olhei e eu falei, claro que ele tá desse jeito. Quem que não estaria daquele jeito, não é? Eu quase estou daquele jeito e esses personagens nem são de verdade. E pra ele é de verdade. E aí me vem Suzane e falou assim, não são. Sabe o que aconteceu? É que também teve isso. E eu, gente, não precisava, sabe? Tipo, não precisa. Eu olhei e falei, eu não precisava fazer isso pra mim, entendeu? Inclusive, a ponte que ela faz com relação à relação dele da bebida é interessante também. Porque, assim, você não viu nenhum outro mentor ali, ou no Massacre Quaternário da Katniss, que tivesse com problemas de alcoolismo. E todas as pessoas estão ferradas da cabeça igual ali. Tá todo mundo ruim. Até essa ponte ela constrói direitinho com o trabalho que ele faz e tudo mais. É tirar o que ele fazia como uma fonte de renda para garantir um mínimo para ele e para a família dele, como algo que ele precisa agora usar para esquecer tudo que aconteceu com essas pessoas e que ele passou na vida dele. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste, eu concordo com você, ele é muito doído. E assim, eu fiz até um paralelo aqui, porque eu tenho uma filha, não sei o quê, mas eu acho que você não precisa estar nessa situação para ter esse sentimento, não. Mas eu acho que quando você é jovem, você está vendo o livro por um aspecto mais, talvez um aspecto mais aventureiro, uma coisa meio videogame, os jogos são uma coisa meio videogame. E eu acho que, né, quando a gente chega na idade da gente está acompanhando, como você falou, né, um genocídio acontecendo, a gente vê guerra, a gente vê imagens de bomba, destruição, tiro e caramba. Acho que a gente já desenvolveu uma sensibilidade para essas coisas que quando você tem 18 anos, 20 anos, você não tem. Porque a gente é meio alienado quando tem 18 anos, né? Assim, de um modo geral, mesmo sabendo o que está acontecendo no mundo, tem uma mentalidade assim, um pouco diferente para as coisas do mundo. E então eu acho que pega a gente depois de um ponto da vida aí, pega de jeito. Eu acho que a gente precisa de pensamento crítico, né? E para isso a gente precisa de tempo mesmo de vida. Eu concordo muito com isso. E é por isso que me irrita tanto eu ver pessoas adultas, entendeu? Argumentando de que, nossa, esse livro fez um puta de um favor, porque agora eu consigo entender o porquê que o Hamlet é assim. Eu falo, gente, vocês, por favor, melhorem. Porque assim, né? Não precisava ser assim, sabe? E a segunda coisa que me incomoda, que a sua fala me deixou claro, que eu não tinha, né, processado o pensamento, é que eu acho que esse livro não me acrescentou em nada na história, entendeu? Só mostrou o quanto que é ruim, mas eu já... De novo, Domênica, já sabia que era ruim, entendeu? A parte que eu gosto é a parte do fanservice.
é rever personagens queridos que estão num momento diferente. Mas eu achei interessante também a gente ver como que já estavam acontecendo as coisas ali para tentar minar o Snow, para tentar, sabe? A gente vê um pouco disso, que é interessante também. Você vê que o Plutarco já estava ali. A história dele é uma história muito misteriosa, né? O que fez o Plutarco fazer o que ele faz? E o caminho dele até os Jogos Vorazes da Katniss. O que aconteceu ali? Qual a história desse cara? Ele é de família rica, ele é privilegiado. Então, o que foi aqui? Sabe? Isso é muito interessante também. Você vê essas outras coisas acontecendo. O Snow eu acho mais do mesmo. Ele não surpreende, ele não acrescenta, a gente já sabe que ele é daquele jeito. É tipo o Dick Vigarista nos desenhos, sabe? Tá sempre lá fazendo uma maldadinha. Ele é a mesma coisa. Essas outras forças que estão ali por trás, elas são interessantes da gente ver acontecer. Perfeito. E tudo isso que você falou é a parte do fanservice, entendeu? São personagens, né? Entendeu? Porque é isso, porque assim, a história do Hammett em si... É isso que eu falei, assim, eu achei muito dobrar a violência e não gostei, não, acho que não acrescentou em nada. Pra mim, não funcionou. A parte, e aí me irrita um pouco também, assim, eu entendo que é ficção, tá? E assim, né, é o pacto que eu faço quando eu abro um livro de ficção. Mas, cara, essa coisa do Snow parar a vida dele todinha pra caçar todas as pessoas que falam você é bobo e tem cara de melão, é uma coisa, assim, ele faz isso com a Katniss, né, na história original, né, e aí você para pra pensar, você fala, meu, não é pra fazer sentido um negócio desse. O cara é o presidente de Panem, e ele tá parando a vida por causa da Katniss, tá, mas peraí, tem toda uma organização que tá colocando a Katniss como um símbolo da revolução, então, na verdade, não é sobre a pessoa Katniss, é sobre o símbolo da revolução, um recado pras pessoas. Comprei. Beleza, ok, a gente tem que humanizar esses personagens, senão a história não acontece, né? Não vai ter revolução, não vai ter nada, beleza. No Cantiga, a gente entende por que ele tem uma birra com o Distrito 12. Beleza, me convenceu. Aqui, eu olhei e falei, não. Porque assim, a sensação que eu tenho é que o Snow não tinha o que fazer. Sabe a impressão que eu tenho? Ele não é... ele é um moleque mimado. Ele é um birrento. Ele é isso, mas eu acho que no Cantiga a gente já tem uma boa noção disso. Ele é um moleque mimado, birrento, mimizento, que fica pé da vida quando alguém encontraria ele. Aí vai lá, tipo, a bola é minha e tira a bola da brincadeira, sabe? Ele é esse cara, ele é assim. Cara, ele é um bilionário, né? Aquelas alturas, que diferença faz, sabe? Ele tem tudo que ele quer, ele tem gente pra fazer tudo que ele manda, mas ele fica pé da vida quando alguém contraria ele, aí vai lá atrás, porque quer provar que é mais forte, que é mais poderoso. É um serzinho pequeno, assim. Não acho que a Suzane fez um mal ao Snow, não é isso, mas eu tenho uma preguiça, porque eu acho que o que me incomoda é isso. É muito caricato, tem muita caricatura, mas assim, é isso. Toda a história dos Jogos Vorazes, né, todos os livros, é uma alegoria aquilo, né, pra fazer as pessoas pensarem e perceberem o que é aquilo. Que é uma coisa que acontece, por exemplo, com o Conto da Aia, vários outros livros aí, que você tem uma história, mas a distopia, ela faz muito isso. Então, assim, você sempre vai ter os personagens que são muito caricatos. Você tem a F. Trinket. A F. Trinket é um personagem extremamente caricato, fútil ao extremo, que é aquela pessoa que tá fugindo da realidade o tempo inteiro, que não quer enxergar o que tá acontecendo de ruim na frente dela. Ela é super caricata. E é a construção de uma personagem. Ela é assim, aquela futilidade em pessoa. E a F é boa, né? Assim, eu também não esperava ela ali, não. É muito interessante. O surgimento dela na história, inclusive, explica. Aquilo tudo explica também como é que nos Jogos Vorazes você tem o Hammett de conversinha com ela. Eles são meio amiguinhos, assim, não exatamente amiguinhos, mas... Aí você entende, eles já se conheciam, como é que eles se conheciam, sabe? Em um certo nível, parece que eles se respeitam socialmente, né? É isso. E tem uma familiaridade ali. Você vê que tem uma história. Depois dos jogos, vêm os seus efeitos colaterais, que se espalham como ondas num lago atingido por uma pedra. Círculos concêntricos de danos, caindo sobre as famílias dos tributos mortos, os amigos, os vizinhos, até os confins do distrito. Os mais próximos sofrem mais. Bebida e depressão,
famílias destruídas e violência e suicídio. Nunca nos recuperamos de verdade. Nós seguimos em frente, do jeito que dá. Eu acho que eu tô contigo, assim, Amanhecer na Colheita, eu acho que não é um dos livros Jogos Vorazes que eu tenho vontade de reler. Acho que valeu muito ler. Ele é sofrido demais. Continuo dizendo que eu acho ele um ótimo livro. Para quem leu, né, os outros livros todos, ele é daqueles tem que ler, mas tem que todo mundo que veio falar comigo quando lançou o livro, quando foi anunciado que eu tinha traduzido, várias pessoas que já me acompanham nas redes sociais, me mandaram mensagem, vi agora que foi você mesmo, assim, pessoas até que eu conheço só de rede social mesmo, que me acompanham. Para todas elas eu falei a mesma coisa, prepara uma caixa de lenço. Vai ler com a sua caixinha de lenço. Pra todo mundo eu falei isso. Você gostou do livro? O que você achou do livro? Eu achei maravilhoso. Pega a caixinha de lenço. Eu não precisei da caixa de lenço, tá? Eu saí pistola. Nossa, eu saí muito pistola, velho, do livro. Assim, eu saí com raiva. Eu sei que eu tô repetitiva, mas é isso. O que me incomodou foi o excesso da violência gráfica. Eu gostaria que a Suzane pudesse ter escrito isso de uma outra maneira. Entendeu? Porque assim, eu sabia que ia ter morte, eu sabia que ia ter violência. Eu gostaria que ela pudesse fazer isso sem precisar pesar a mão, porque as pessoas não conseguiram entender nada do que ela fez. Entendeu? A sensação que eu tenho é essa. E aí eu olho e falo, eu já entendi. E aí pra mim, me incomodou, sabe? Eu olhei e falei... Mas a maioria das pessoas ainda não entendeu, eu acho. Porque eu já vi gente falando que queria o jogo do Philip. Então, sabe? Olha, o que me faz... te fazer uma pergunta que é, você acha que agora a Suzane acabou ou você espera outros livros da saga Jogos Vorazes? Porque tem um aspecto que eu acho que talvez, e muito, mas muito talvez, tá? Se ela tiver muito afim mesmo de lançar alguma coisa desse universo, que eu acho que talvez poderia ser interessante, e não sei como é que o fandom ia agir, seria se ela pegasse a história de alguém da capital. Eu ouvi também uma discussão que eu achei interessante, que era pegar o ponto de vista de um carreirista. Por exemplo. Que também poderia ser interessante, porque a gente vê os carreiristas como vilões o tempo inteiro, mas a gente não sabe como é a história deles lá nos distritos deles que estão preparando essas crianças para serem tributos desde cedo. Então, assim, mas eu não queria ver isso não, eu acho que não precisa nada disso. Eu também acho que não precisa. Nem Capital não precisa. Eu espero que ela não escreva mais nada, eu espero que ela fale, vocês não entenderam porra nenhuma mesmo, Dani. Mas se surgir uma ideia ali que precisa sair... Vai sair. O jogo antigo, o jogo do Fini, ou seja, eu acho que ela não faz não. Eu também acho que não, porque senão ela vai ter que continuar dobrando a aposta da violência. E eu acho que esse livro já chegou no ápice da violência explícita, entendeu? Não tem mais o quê. Ela já cobriu as bases, sabe? Ela contou a história principal, ela contou a origem do Snow, ela contou a origem do Hamlet. E mais do que isso, né? Ela respondeu quem são os pais da Katniss, respondeu qual que é a ligação com o Ban, tipo, tudo. A história que ficou no ar, no fim das contas, foi o que aconteceu com a Lucy Gray, que eu também acho que ela não vai contar. O que aconteceu com a Lucy Gray a gente não sabe, não tá claro. Achei até que poderia sair alguma coisa nesse livro, porque na parte que eles falam do bando, se referem à própria Lucy Gray e falam dos outros personagens, da questão dos poemas e tudo mais. Aliás, na hora que eu vi que o poema da Lenore era o Corvo do Poe, eu já sabia que ela ia se ferrar. Que da Lucy Gray, o que a gente sabe é que o bando enterrou ela. Mas você não sabe se ela morreu jovem, se ela morreu velha. Você não sabe nem se ela morreu, sendo justo assim, né? Porque assim, pode ser um túmulo ali simbólico, mas assim, tá aqui a resposta, gente, não importa, ou realmente assim, pra onde ela foi, o que aconteceu, não sabemos. E também não acho que a gente tem que saber, tá? Não acho que, assim, é muito interessante. Eu acho que isso incomoda muitas pessoas, o não saber incomoda muitas pessoas. A própria questão dos pais da Katniss, assim, né? Você tem lá todas as pistas para você montar as peças e entender algumas coisas, mas assim, não tá mastigado, as pessoas gostam tudo mastigado. Mas eu acho que ela traz muita coisa, assim, eu não esperava, sabe? Quando ela chega e fala, olha, aqui estão os pais da Katniss, tá? Eles se conheceram assim, 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 aqui tá o túmulo da Lucy Gray, então sim, ela, nesse ponto da história que ela já morreu, o bando que enterrou. Aí, claro, eu estou aqui jogando ideias, talvez ela não tenha morrido, não sei, porque eu não vi esse enterro, mas assim, se sou eu, dentro da história, ela está morta. Então assim, eu acho que ela amarrou muito bem essas pontas que eu vejo que fãs, né, ficavam tentando adivinhar. Será que é tal coisa? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? E ela, tá, gente, é isso aqui, tá? É isso, tá aqui. Eu acho que se fosse um livro sobre carreirista, o que eu gostaria de ver, eu
tá? Se ela lançar, como que essa pessoa vive no distrito 1 e 2 até ir pros jogos. Só. Eu não quero ver eles nos jogos, eu não quero ver eles ganhando, eu quero ver só o que não está no jogo. Eu quero ver o distrito, eu quero saber como é que isso funciona, porque eles estão muito próximos à capital, então o ponto de vista é diferente, né? E se fosse pegar um personagem da capital pra fazer, cara, assim, o Sina, eu acho ele um personagem tão magnífico, sabe? Ele me chama a atenção do primeiro momento que ele aparece, assim. Então, assim, se fizesse um livro do Sina, porque eu já sei o final dele, beleza, eu leria essa história. Mas assim, não precisa, tá? Se quiser escrever um conto, já tá bom. Não precisa escrever um livro, não precisa dobrar a violência, não precisa de nada disso. Mas seria o máximo, assim. Mas eu também acho que a Suzane, se ela lançou esse como último livro, ela fechou muito bem, sabe? A história toda. Sou muito grata pelas aventuras vividas. Eu acho que a mensagem dela tá aí. Eu espero que ela lance uma outra coisa. Exatamente. Que ela crie uma nova história, que ela tenha uma outra ideia bacana, contando um outro tipo de distopia, de repente, outra coisa. Quero ver mais trabalho da Suzane, mas não em Jogos Vorazes. E pra gente encerrar, Rê, eu gostaria de saber as suas expectativas sobre o filme. E no dia que a gente tá gravando, tá saindo, né? Algumas informações como o elenco. Então o que a gente sabe até agora é que o Joseph Zada vai fazer o Haymitch jovem, a Whitney Peak faz a Lenore Dove, a Maya Hawke, que é lá do Stranger Things, vai fazer a Wyrus, a Machina Grace vai fazer a Maisie Lee, e ela vai ficar uma gracinha como Maisie Lee, ela é muito bonitinha, essa menina. O Kelvin Harrison Jr. vai fazer o BT, o Jesse Plemons vai fazer o Plutarch, e esse nome aqui é um nome de peso, porque pra quem não associou, ele é o vilão do Black Mirror, do USS Callister. A gente tem a Lily Taylor, que foi confirmada como Max, e enfim, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que o longa, ele vai ser lançado em novembro de 26, e a direção é do Francis Lawrence, que é o diretor de todos os filmes, com exceção do primeiro, mas o roteiro será do Billy Ray, que é o roteirista do primeiro filme. E eu acho o primeiro filme muito bom, eu acho ele uma adaptação muito boa. Então assim, eu sou animada pelo roteirista e com medo, porque vai ter muita morte mesmo, horrorosa, aparentemente, porque ele sabe adaptar muito bem. Quais são as suas expectativas, dona Regiane Winarski? Eu tenho achado que eles têm feito um trabalho muito bom com os filmes, né? Eu acho que, de um modo geral, os filmes de Jogos Vorazes todos são um ponto fora da curva quando você avalia a adaptação de livro para filme. Eles são acima da média. São poucos os que eu acho que ficaram tão bacanas assim. Então eu acho que vem coisa boa aí. Você tem um universo aí que já foi muito explorado, e eu acho que, inclusive para os atores, é muito interessante mergulhar numa história assim que já tem tanto chão andado antes, né? Eu acho que vai ser uma coisa boa, acho que vem coisa boa aí. Eu concordo, espero que seja um filme só, que não seja dividido em duas partes, gente, por favor, que seja um só. Eu acho que tem uma cara danada de que vão dividir. Tem, não tem? Eu também espero que não, mas eu acho que faz um filme maiorzinho, faz de 2 horas e pouquinho, assim, não precisa ser filme de 1h30, né? Pode ser um filme de umas 2h15 e tal, faz um pouquinho maior, corta uns pedaços. O livro não é tão grande assim, né? Não, o que inclusive a gente não comentou, mas quando eu comprei o livro, eu peguei a versão física, né? Porque enfim, eu queria estar na minha estante e tal. E aí chegou o livro, eu peguei o livro e falei assim, nossa, que pequeno! Nossa, por que é tão pequeno? Aí eu comecei a ler. Aí cada página que eu virava eu falava, ainda bem que ele é curto, ainda bem que ele é curto. Exatamente isso. Porque se ele fosse muito grande, era mais sofrimento ainda. Exatamente, ainda bem que ele é curto. E eu acho que justamente o que acontece é que a gente perde a morte de tanta gente por causa do ponto de vista do Haymitch. Isso é uma coisa boa. É bom, assim, é um pedação da violência que a gente perde, porque quando eu comecei a traduzir isso, eu falei assim, eu não tô acreditando que a gente não vai saber nada do jogo, porque tudo vai acontecer com o Haymitch Longe. Eu fiquei com essa sensação quando eu tava traduzindo, sabe? Eu até mandei uma mensagem pra preparadora e eu falei isso na época. Falei, cara, ele não tá sabendo nada, a gente não sabe nada que tá acontecendo, não é possível que o jogo vai acabar assim. Porque eu já tava achando que ele ia ficar longe o jogo inteiro, só ia ficar uma pessoa só pra ele confrontar e acabou.
que a gente só ia ver um confronto. Isso teria sido muito irônico, na verdade. Eu achei que era isso, tá? No fim das contas, a gente foi poupado aí de uma galera morrendo. No filme, a gente vai ver a cornucópia, né? Aí que tá. O filme, né, tem essa questão. O ponto de vista não é a primeira pessoa como é o livro, né? Porque você não tá dentro do personagem. A câmera tá... Você pode acompanhar só aquele personagem, mas a câmera tá de fora, a imagem tá de fora. Você pode não ver o resto porque a câmera tá em cima daquele personagem, mas o que tá em volta dele a gente tá vendo também. A gente está tendo um panorama geral dele do que está em volta, que no livro não acontece. No livro você está nos olhos dele, né? E tem uma pequena diferença aí, bem sutil nisso, que pode dar diferença no filme. Pode. Eu acho que a cornucópia vai ser um momento de... Vai começar o sangue, né, na tela. Mas assim, a violência da cornucópia, no fim das contas, é meio ridículo, né, eu falar assim, porque daí parece que eu tô falando, não é nada demais, banalizando a violência, que é justamente o problema que a gente está falando aqui. Mas eu acho que, assim, a violência da cornucópia, ela é tão rápida e espontânea, ela é tão desesperada, que ela não tem os requintes de crueldade daquela pessoa que tá rondando e planejando matar e tudo mais. Aí parece até que eu tô falando que a cornucópia é bom, mas não é isso que eu tô falando. Não, eu concordo com você. É o momento de ação do filme, né? Porque aquele desespero e é isso. É o salve-se quem puder. Então, por isso que eu falo, assim, teve personagem que eu me apeguei tanto que eu falei, tomara que você morra na cornucópia, porque assim, eu sei que você vai morrer. E eu não quero que você sofra, pelo menos ali é rápido, né? Essa parte eu acho que vai ser explorada de uma maneira diferente e eu estou curiosa para saber como é que eles vão explorar a parte do vulcão também, porque a parte do vulcão me surpreendeu muito e me veio muito uma sensação assim, enquanto eu lia de Pompeia, só que o filme pode optar por mostrar as pessoas sendo soterradas, né, pela lava, porque assim, fica bonito visualmente, né, na tela, porque Mas aí vai depender se o ponto de vista do filme for ser o Hamlet ou não. Então, aí é um ponto. Vai depender disso. E aí eu não sei como é que eles vão colocar, sabe? São escolhas aí que vamos ver, né? O que a história vai colocar. Porque ele só vê depois, né? Ele só fica sabendo depois. Então... Mas verdade. É uma cena pra filme, né? Assim, ela colocou de um jeito ali que é pra filme. Estou animada também. O bom, Rê, é que assim, só vai sair em novembro de 26 e até lá já passou, sabe? Essa coisa minha. E eu vou me sentir mais confortável de ver o filme, né? Espero que seja bem dosada a violência explícita do filme. Mas vamos ver. Acho que valeu. Acho que o trabalho de Jogos Vorazes está feito, sabe? Bem, obrigada por mais esse episódio. Obrigada por ter compartilhado sobre o seu trabalho, né? Pô, eu já cansei de falar pra você, eu acho o seu trabalho como tradutora muito, muito bom, e eu acho muito legal, assim, ficar sabendo esse segredinho, sabe? Nossa, foi tudo feito, né, desse jeito, enfim, é bacana demais. Eu acho que a tradução que você fez pro Cantiga e pro Amanhecer da Colheita são maravilhosas mesmo, então eu que agradeço por você ter traduzido, né, porque assim, eu poderia ler em inglês, mas não seria a mesma sensação, porque eu leio Jogos Vorazes em português, né, então eu teria que ler tudo em inglês pra poder chegar nele, então obrigada pelo seu trabalho, obrigada por ter vindo também aqui como uma fã de Jogos Vorazes, compartilhar com a gente as suas percepções e ter essa troca tão frutífera e tão bacana comigo. Muito bom. E... fico muito feliz mesmo. Estou muito feliz, assim. Encerrei com qualidade, assim. Agora posso me despedir de Jogos Vorazes até ano que vem. Ou até me dá vontade de ler de novo, né, a trilogia original, porque isso rola de vez em quando, então estou em paz. Deixa aí suas considerações finais, redes sociais, se você quiser. Não sei se você tem um site profissional, enfim, pra galera conhecer seu trabalho, fica à vontade. Não, primeiro que eu queria agradecer o convite, essa conversa é muito gostosa, muito agradável. É muito bom poder falar do livro agora, porque eu fiquei tanto tempo sem poder falar dele. É um sofrimento, gente. É uma coisa de doido isso, trabalhar em livro com lançamento simultâneo, confidencial. Agora eu já estou mais acostumada, mas o sofrimento não é menor, de não poder contar para ninguém, nem que eu estou fazendo isso. As pessoas me perguntavam, e aí, por acaso você está traduzindo o livro novo dos Jogos Vorazes? E eu, muda. Não sei, eu não posso nem falar assim, eu não posso nem falar eu não posso nem falar, gente, eu não posso falar sobre isso, porque se eu falar, eu não posso falar sobre isso, tá? Eu estou dizendo que sim. Eu não posso falar nada. Você não pode responder, né? Nossa. Sim.
Eu não posso falar nada, não posso falar nada. Às vezes eu posso falar assim, não sei ainda. Para muitas pessoas eu falei isso, não sei ainda, vamos ver se a editora vai falar comigo. Às vezes eu já estava traduzindo, estava dizendo para as pessoas, não sei, tomara que seja eu, estou esperando a editora fazer contato. Horrível ter que mentir, gente. Não me perguntem quando for nesse caso, porque eu vou ter que mentir, horrível. Porque eu assinei um contrato lá dizendo que eu não posso nem falar, nem para minha família eu posso falar, nem para quem mora comigo eu posso falar. Tem que fingir normalidade, assim. E é muito complicado. Assim, minha irmã tem curiosidade às vezes, ela nem pergunta, ela já sabe que eu não posso falar, ela não pergunta. Ela sabe que quando eu puder eu conto, sabe? É muito difícil isso. É bom poder falar sobre o livro, bom poder trocar ideia. Eu fiquei acompanhando as reações das pessoas nas redes sociais depois que o livro saiu, foi muito gostoso ver as pessoas falando do livro depois, muito divertido, assim, né? Se as impressões foram parecidas com as minhas e tudo mais, eu curti bastante. Então, queria agradecer esse espaço de novo, seu convite, essa conversa ótima. Estou ansiosa também para ver o filme, então vamos ver ano que vem como é que vai ser. E, bom, minhas redes sociais são Regiane Winiarski, eu tô no Instagram, no Blue Sky, mas eu tenho usado super pouco, né? Meu uso de rede social eu reduzi bastante depois que eu saí do Twitter. Infelizmente o Twitter teve que ser abandonado. E assim, depois que eu saí de lá, eu nunca mais usei do mesmo jeito, mas estou por aí. De vez em quando eu falo alguma coisa e participo aí de algum podcast, uma live, quando rola oportunidade. Arrasou, arrasou. Não que seja de todo ruim, né? Usar a rede social com cuidado, né? Isso é muito bom, é recomendável, inclusive, mas fico feliz. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada, ouvinte, que chegou até aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio, que você recomende ele para as outras pessoas que gostam de Jogos Vorazes. Porque não é qualquer podcast, não é que tem a tradutora do livro, né, cara? Isso é muito... Eu me sinto muito chique, eu fico muito feliz. E vou pedir, então, que vocês deixem comentários, que vocês compartilhem esse episódio. Se quiserem seguir o Instagram do Perdidos na Estante, é Perdidos na Estante Pod. O pod é mudo, abreviação de podcast. Estamos em todas as plataformas de áudio de distribuição de podcasts no Brasil. No Instagram eu sou domenica.mendes, no Blue Sky eu sou domenicamendes.com. Só chegar que a gente troca uma ideia e a gente fica por aqui hoje. Rê, uma ótima semana pra você. Pra você Obrigada, também. ouvinte. Boa semana. Até semana que vem. Esqueci de falar, mas eu vou deixar o episódio de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes linkado no post pra facilitar a vida. Ouça aquele episódio também. Ele é legal. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Regiane Winiarski. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente foi narrado por Leonardo Tremesquim, que também assina a edição desse episódio. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro Amanhecer na Colheita, escrito por Suzanne Collins e publicado pela editora Roca em 2025, com tradução de Regiane Winiarski. Nós queremos você do nosso lado, sim. Você sacudiu a capital de forma figurada e literal com aquele terremoto. Foi capaz de imaginar um futuro diferente. Talvez não aconteça hoje, talvez não aconteça enquanto estivermos vivos. Talvez dure gerações. Nós somos parte de um contínuo. As coisas perdem sentido por isso?